Então, galera, vamos para a nossa aula 2 sobre folha de pagamento. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Pelo que eu vi ali dos exercícios, conseguiram pegar mais ou menos o que a Pro quis passar, tá? Como eu coloquei para vocês anteriormente, eu não tenho pretensão que vocês saiam gabaritando, fechando folha de pagamento, tá? O que eu quero é que vocês entendam mais ou menos como funciona todo o processo, enfim. Eu quero que vocês consigam entender como funciona uma folha de pagamento, ok? Tô ajeitando as coisas aqui. Então, bora lá. Eu acho que já deu para entender o que é o salário base, o que é a DSR, certo? O que é o INSS e o FGTS, legal? O imposto de renda, a Prof vai falar bem superficialmente, que ele é um cálculo mais complicado e tal, mas a Prof vai explicar mais ou menos. Os dados da folha, acredito que vocês tenham entendido também como funciona. Eu espero que vocês tenham compreendido ali sobre o cálculo do INSS, do FGTS, que o INSS vocês pagam, o FGTS o empregador paga, e qual é a base de cálculo, qual é a base de valores para calcular e tudo mais, ok? Então vamos lá, vamos continuar com com as nossas aulas. Vamos falar sobre o imposto de renda. Eu vou falar sobre o imposto de renda retido na fonte. IRRF, tá? É um desconto mensal aplicado pela Receita Federal, incidente no salário dos trabalhadores. Este desconto acontece sempre que os rendimentos do trabalhador assalariado ultrapassam um teto estabelecido previamente pelo órgão. Existe uma tabela do imposto de renda, ok? Quando o imposto é retido na fonte, o imposto de renda retido na fonte, no caso de salários, acontece de acordo com os limites da tabela da Receita Federal, ou seja, até R$ 1.903,98 mensais, tá? Após todas as deduções, o trabalhador está isento de ter o imposto de renda retido, diretamente seu contra-cheque. Acima desses valores, existem todas as alíquotas certinho de imposto de renda, tá? Depois a Prof vai mostrar as alíquotas de imposto de renda. Aqui, ó. Primeiro é preciso entender que ele é baseado em uma tabela progressiva, tá? Determinada pela Receita Federal. O primeiro passo é descobrir qual é o desconto referente ao INSS. Após realizar a dedução do INSS, é possível chegar no valor base de referência do imposto de renda. Então a gente pega o teu valor do salário, deduz o imposto de renda e daquele saldo que vai ser calculado o imposto, deduz o INSS, desculpa, e daquele saldo que vai ser calculado o imposto de renda. O número de dependentes afeta no valor base de do imposto de renda, tá? É necessário subtrair o valor de dependente ali do imposto de renda também. Depois de todas essas deduções, a gente olha a tabela, tá? E a gente vê o valor correspondente para se deduzir do imposto de renda. Aí assim, quanto mais tu ganha, mais imposto de renda tu paga, tá? Ali de 1903 até 2.800, de 2 até 3.700, de 3.700 até 4.600, 4.600, acima disso, a alíquota é de 27,5%. É uma média de R$ 869 deduzidos direto para o imposto de renda, tá, gente? Imposto de renda é um troço chato de entender. O que eu quero que vocês compreendam é que, eu não gosto de pagar imposto de renda. Legal, teu salário não vai passar de R$ 1.900, né? Tem gente que reclama, eu tenho que pagar imposto de renda. Que bom que você tem que pagar imposto de renda. Quer dizer que você está ganhando melhor, certo? E é o imposto, tem que ser pago, não adianta, né? Gera várias complicações se tu não faz a declaração, tudo direitinho, enfim. Isso é mais para a área contábil, tá? Eu quero que vocês entendam que na folha, a partir de R$ 1.903, a gente vai começar a pagar imposto de renda, vai ser debitado de vocês e tudo mais, legal? Não vou pedir para vocês fazerem cálculo, não vou pedir para vocês fazerem isso, eu quero que vocês entendam mais ou menos o que é. Férias. O que são as férias? As férias é uma antecipação do pagamento do salário do colaborador, ou seja, os dias que o colaborador irá descansar dentro do mês será pago de forma antecipada.
juntamente com os reflexos, né? Que são hora extras, comissões e tudo mais, além de 1/3 a mais na soma desses valores. Sobre esses valores devem ser retidos os impostos de INSS, IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, e FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, sobre as férias, tu paga também INSS, Imposto de Renda e FGTS. Legal? O cálculo de férias e o período aquisitivo. Está relacionado com o período que o funcionário passa a ter direito às férias. O período aquisitivo é de 12 meses. O período aquisitivo começa a contar a partir da data de admissão que consta ali na tua folha de pagamento, ou seja, ao completar 1 ano de empresa, o colaborador tem direito a esse benefício. A cada novos 12 meses, o período aquisitivo de férias é renovado. A cada período aquisitivo, a cada 12 meses trabalhado, o funcionário tem direito a 30 dias de férias corridas, remuneradas, tá? Então, assim, ele trabalha 12 meses e tem direito a 30 dias. Ele não precisa pegar, ou a empresa não precisa dar sequentemente. Por exemplo, ele começou em janeiro e foi até dezembro. Em janeiro ele teria direito a 30 dias de férias. Ele não precisa necessariamente pegar logo na sequência. Ele ainda tem mais 11 meses para pegar. Quando está vencendo o segundo período de férias, é obrigatório que ele pegue pelo menos 30 dias, ok? Período concessivo. Após a conclusão do período aquisitivo, o funcionário tem 12 meses para gozar dessas férias. Foi isso que a prof acabou de explicar antecipadamente, tá? As férias devem estar dentro desse período, ou seja, no máximo 11 meses trabalhados e 1 mês de férias. Então, assim, você trabalhou 1 ano, tem direito a 30 dias. Pode trabalhar mais 11 meses. Aí você obrigatoriamente tem que pegar os seus 30 dias de férias, tá? Na prática, um funcionário que completar o período aquisitivo em maio, por exemplo, tem até maio do ano seguinte para tirar férias. Foi o que a prof explicou. Você fez 12 meses, tem direito a 30 dias, você tem mais 11 meses para realmente pegar essas férias, tá? Caso as férias não sejam gozadas e pagas dentro do período concessivo, a empresa tem que pagar a remuneração desse benefício em dobro para o colaborador. Caso tu tenhas trabalhado 1 ano, depois mais 11 meses e começou a partir do 12º mês e não pegou as férias e a empresa não te deu as férias, ela tem que te pagar o dobro das férias, tá? Férias vencidas. São as férias conquistadas depois do período aquisitivo que ainda não foram gozadas pelo colaborador. Então, são as férias vencidas, é assim, você trabalhou 12 meses, aí você já tem 30 dias de férias vencidas, tá? Aí você tem mais 11 meses para pegar. Então, nesse período, você pode, né, gozar desses 30 dias de férias vencidas. Pode ser que um funcionário tire parte das férias e fique com um saldo de férias vencidas a serem retiradas em outro período. Você pode retirar, tipo, vou retirar 15 dias e depois mais 15 dias. Pode. Depois eu vou falar também sobre venda de férias, tá? Férias proporcionais. As férias proporcionais são em relação ao tempo trabalhado pelo colaborador dentro de 12 meses no período concessivo. O Departamento de Recursos Humanos, ele tem que fazer esse cálculo em caso de demissão. Por exemplo, o cara trabalhou 12 meses, tem direito a 30 dias e ele não pegou essas férias. Aí ele trabalhou normalmente, certo? Trabalhou mais 6 meses e foi demitido. Para o cálculo de rescisão, tu tem 30 dias de férias e mais os outros 6 meses para calcular como férias, tá? Por pedido do funcionário, por determinação da empresa, sem justa causa, enfim, não importa o motivo. Houve o desligamento do funcionário, tem que contabilizar as férias, vão ser pagas para vocês, certo? Com todos os direitos, com tudo direitinho. Então, o funcionário tem sempre direito de receber tudo proporcional às férias que ele poderia ter pego. Então, se ele tem 1 ano e meio de casa, ele vai ter proporcional a 1 ano e meio de férias, né? Vão ser 30 dias mais 15 dias de férias. Esse valor ele tem que receber direitinho,
ok? Como calcular as férias? O cálculo de férias deve ser o salário do colaborador, né? E, além disso, 1/3 do valor total. Digamos que o salário do colaborador seja R$1.000. Ele vai ganhar R$1.000 referente àqueles 30 dias trabalhados, mais 1/3 do valor. Aqui a prof colocou um exemplo, ó. Um funcionário que tirará férias de 20 dias com um salário de R$2.000. A base de cálculo é R$2.000. O valor diário de trabalho, eu pego R$2.000, divido por 30 dias dentro do mês, que vai dar R$66,66 por dia. O valor de dias de férias, eu pego esse valor dia vezes 20, porque ele vai tirar 20 dias de férias, que vai dar R$1.333,20. E daí eu vou pegar 1/3 desse valor e somar a esse 1.333,20. Então, o valor de férias pago por 20 dias de férias será R$1.777,60. Conseguiram entender? A gente tem que acrescer ao valor 1/3. Como é que vocês fariam o cálculo para prof? Né? Depois a gente vai ver se vocês conseguem fazer o cálculo. O cálculo de férias não é difícil, mas eu quero que vocês descubram, tá? Vamos lá, descontos, vencimentos e prazo de pagamento. Quando esse valor deve ser pago? Por lei, o cálculo de férias deve ser pago ao colaborador até no máximo 2 dias antes do início das férias. Então, assim, tuas férias estão começadas marcadas para iniciar no dia 10. No dia 8, tu tem que receber o teu documento, assinar o teu documento e receber o valor das tuas férias antecipadas. Aí que vem o negócio. Então, aquele mês tu vai receber o teu salário e mais as tuas férias, que é os dias que tu vai permanecer em casa. No outro mês, quando tu for receber o teu salário, tu tem que lembrar que esses dias trabalhados tu já recebeu antecipadamente e o teu salário não vai vir cheio. Vai ser descontado o valor das tuas férias. Por quê? Simplesmente foi pago antecipado. O mês correu, o mês aconteceu. Você não trabalhou, ok? Então você não vai receber a mais por isso. Porque o valor referente a esses dias, você recebeu antecipadamente. Então, na real, quando tu recebe as tuas férias, tu tem que pegar o valor do teu salário e guardar e só usar o 1/3. Legal? Essa é a sacada. As férias devem ser retiradas em no máximo 2 períodos e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Se tu quiser tirar primeiro 20 dias de férias, depois, daqui a 2 meses, tirar 10 dias de férias, pode. Se tu quiser tirar 15 dias de férias, depois tirar mais 15 dias de férias, pode. Se tu negociou, eu vou tirar 20 dias de férias e vou vender 10 dias de férias, pode também. Só não pode ser mais que 2 períodos, tá? Como calcular as férias? Agora vamos lá. A prof já colocou ali certinho para vocês, a prof já explicou anteriormente como calcular as férias. Aqui a prof vai dar um segundo exemplo para vocês pegarem também. Férias proporcionais. Deve-se dividir o salário pelo número de meses do ano, multiplicar pelo número de meses trabalhados. Nesses casos, também é necessário pagar 1/3 das férias. Por exemplo, um funcionário que trabalhou 5 meses em um novo período aquisitivo com R$2.000 de salário. Aqui a gente fez o cálculo referente a 12 meses, legal? Aqui eu quero proporcional, digamos que ele não fez o mês inteiro. O cara entrou em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E dezembro a empresa para, então ele vai ter que tirar férias. Ele não vai ganhar as férias referente a 12 meses, porque ele só trabalhou 5 meses, concordam comigo? O cálculo vai ser parecido. O valor por mês, tu vai pegar o salário cheio da pessoa, vai dividir por 12, que vai dar R$166. O valor proporcional a 5 meses, 166,66 vezes 5, R$833.
O valor total é o 833 mais 1/3, que vai dar 1.111,10. Viram que aqui a prof dividiu o salário por dias do mês e aqui eu dividi o salário pelos meses? Entenderam? Espero que sim. Aqui a gente tem um cálculo para vocês tentarem fazer e descobrir, tá? Maria vai tirar 20 dias de férias. Trabalhou 14 meses com salário de R$1.000. Ali eu quero o valor por mês, ali eu quero o valor proporcional e eu quero o valor total. Mais ou menos como eu coloquei ali, ó, o valor por mês, o valor proporcional ao tempo de férias dela e o valor total. Lembrem-se que os exercícios de férias são de 12 em 12 meses. Eu não posso contar 14 meses de férias, não. São 12 meses trabalhados, 30 dias de férias. Eu calculo em cima disso. Se eu for fazer um outro período, é outro período, é 12 meses. Tu não pode calcular 14 meses, beleza? Só uma dica. Essa é uma das coisas que eu quero que vocês entreguem para a prof. Você vai colocar assim, férias da Maria, valor por mês, tanto. Valor proporcional, tanto. Valor total, tanto. Aí vocês vão ter que descobrir como calcular 1/3 das férias, tá bom? Outro cálculo. Carlos vai tirar 30 dias de férias, trabalhou 6 meses com o salário de R$1.000. Eu quero valor por mês, valor proporcional e valor total. É fácil, galerinha, bem facinho. Aqui a prof já ensinou tudo, tá? Vamos lá, abono pecuniário ou de férias. A CLT permite que o funcionário venda uma parte das suas férias para a empresa. Isso significa poder abrir mão de 1/3 das férias através do benefício da remuneração. Essa prática precisa ser em comum acordo entre a empresa e o colaborador. Lembra daquela parceria que a prof fala, certo? Ah, você está precisando de uma grana a mais e a empresa está precisando de trabalho, de força de trabalho. Pô, deixa eu vender minhas férias, eu continuo trabalhando e recebo a mais. Consegue entender? O que acontece? Digamos que você tenha vendido 15 dias de férias. Você vai trabalhar esses 15 dias, certo? Você vai receber eles pago e vai receber também 15 dias mais 1/3 de férias. Então, você vai receber esses 15 dias em dobro. As férias que você não tirou e por não tirar você continuou trabalhando. Então, você vai receber esses valores pagos novamente. Aí vão ser 15 dias com 1/3 a mais, né? E os 15 dias normais. Legal? Para o cálculo de férias, nesse caso, é necessário calcular qual seria o valor a ser pago pelo funcionário se ele tirasse os 30 dias, incluindo a soma de 1/3, depois dividir esse valor por 3 e passar o valor ao colaborador. Legal? Porque aqui a prof colocou 1/3, que é as férias divididas em 3. Legal? Vamos calcular férias com abono. Maria tem férias vencidas. Período integral, ou seja, ela tem 30 dias de férias vencidas. Ela trabalhou 12 meses e já tem 30 dias. O salário dela é de 1.500. Ela vai tirar 20 dias de férias e vai vender 10. Então, assim, a Maria tem 30 dias de férias vencidas pelo salário de 1.500. Então, é 1.500 mais 1/3, certo? É 1/3 de 1.500. Aí você soma o valor de 1.500, encontrou o valor das férias. Aí você pensa, 20 dias ela vai ficar em casa e 20 dias ela vai vender. Eu quero que vocês dividam isso. Qual o valor que ela recebe de férias? Qual o valor ela vai receber de abono, a venda dos 10 dias? Quantos dias Maria ficará realmente em casa? O que acontece com os 10 dias restantes? Quando a Maria pode pegar férias novamente? Respondam isso para mim ver se vocês entenderam como funciona essa situação das férias, tá? 13º salário. Galera, lembrando que o canal de WhatsApp tá aberto, tá? A gente não tá fazendo as aulas online porque um não pode, um não consegue, um não dá, enfim. A prof tá tentando alinhar para que todos tenham maior aproveitamento, mas se vocês tiverem dúvida e se vocês não conseguirem entender alguma coisa, mandem para a prof, que a prof ajuda, a prof responde, prof, eu tô precisando da tua ajuda. A gente marca uma conversa via WhatsApp, a prof explica para vocês direitinho, não tem problema nenhum, tá? Prof, eu quero conversar contigo no sábado pra gente tirar umas dúvidas. Manda pra prof, a gente alinha o horário certinho e a gente conversa,
beleza? Eu sei que essa parte de folha de pagamento é um pouquinho mais difícil, então se vocês tiverem dúvidas, podem conversar com a prof, tá? 13º salário. O 13º salário é uma remuneração que deve ser paga até o final do ano para os trabalhadores de carteira assinada, tá? Para os cálculos são considerados os meses trabalhados durante o ano, sendo que cada mês deve ter mais de 15 dias trabalhados. Então, para contabilizar no 13º, tu precisa ter trabalhado pelo menos 15 dias do mês. Digamos que você entrou lá no mês 5, entrou no dia 17 do mês 5, tá? Você vai receber por períodos de 30 dias, tá? Para fechar, para fazer a contabilidade do 13º. Então, ó, se um funcionário foi contratado dia 20 de fevereiro, esse mês não deve constar no cálculo 13º. Ele vai ser proporcional ao tempo de trabalho, não vai ser o mês inteiro, é proporcional ao tempo. O pagamento do 13º é feito em duas parcelas que possuem valores diferentes. A primeira é paga até o dia 30 de novembro e a segunda é paga até o dia 20 de dezembro. A primeira parcela do 13º, ela não tem nenhum desconto, tá? Ela é a metade do teu salário, ou proporcional aos meses ali, né? Claro, se tu trabalhou 12 meses, tu vai ganhar o 13º cheio, tá? Se tu trabalhou só 5 meses, tu não vai ganhar a metade exata do salário, porque isso tem que ser contabilizado o mês inteiro, o ano inteiro, tá? Eu vou explicar bem certinho pra vocês. Então, como é que a gente faz o cálculo? Parcela do 13º dividido por 12, tá? Vezes o salário bruto dividido por 2. Então, assim, a gente pega o número de meses trabalhados e divide por 12. Depois multiplica pelo salário bruto, tá? E depois divide por 2, porque são 2 pagamentos. Entenderam? Difícil, né? Vamos para os exemplos. Salário bruto de R$ 2.300. O primeiro caso, a pessoa tem 12 meses trabalhados certinho. Então, ali, são 12 meses dividido por 12. Então, é R$ 2.300, certo? Ela ganha 2.300 por mês, tu dividir por 12, fica 2.300. Vai ser pago em duas parcelas, uma parcela de 1.150 e outra parcela de 1.150, daí com os descontos, legal? Agora, o segundo caso é 9 meses de trabalho. Então, a gente faz o seguinte, ó. 9 vezes 2.300 dividido por 12, que vai dar 1.725, que vai ser dividido em duas parcelas, vai ser 862,50. Depois vocês calculam ali que vocês vão entender melhor, tá? A segunda parcela do 13º é diferente. A primeira parcela vem a metade, né, do valor do 13º, sem desconto nenhum. Aí, normalmente, quando o pessoal pega a folha do 13º, meu Deus, mas no primeiro deu isso, por que no segundo deu menos? Né? A pessoa já conta com o negócio porque não entende a situação de folha de pagamento. Na segunda parcela é descontado o INSS, imposto de renda e todas as situações que são deduzidas do valor, tá? A primeira parcela não se desconta, a segunda parcela se desconta. Vamos aos casos ali, o salário bruto de R$ 2.300. No primeiro caso, com 12 meses, 2.300. No segundo caso, com 9 meses, 1.725. Primeiro desconta-se o INSS. No primeiro caso, daria R$ 207 a menos na segunda parcela. E no segundo caso, R$ 155,25 a menos na segunda parcela, tá? Porque o INSS, vocês lembram, né? Ele é descontado de vocês para ir para o INSS. Ele é descontado do salário de vocês, diferente do FGTS, tá? Esses valores são agora base para o desconto do imposto de renda. Depois, na segunda parcela, além do INSS, vai ser descontado também o imposto de renda, ok? Encargos adicionais. Além dos descontos que são obrigatórios por lei, pode aparecer outros, como pensão alimentícia, tá? Se a pessoa paga pensão alimentícia, que é a pensão para algum filho, é descontado do 13º salário também. A pensão alimentícia, o 13º vale para pensão alimentícia também. Então, se o pai ou a mãe pagam pensão alimentícia, vai pagar referente ao 13º salário também, ok? No caso das horas extras, adicionais noturnos, comissões e outros adicionais, o cálculo é feito proporcionalmente, tá? Aumentando o valor da parcela.
como cai tudo em folha, se cair tudo em folha, contabiliza também a parte do 13º e tudo mais relacionado aos outros valores e encargos, tá? Vale transporte, gente. O custo do vale transporte é dividido entre funcionário e empregador. O funcionário é descontado 6% do salário e o restante tem que ser pago pelo empregador. Então, a empresa vai pagar uma parte e do seu salário vai ser descontado 6%. Então, dependendo de quanto for o seu salário, se for menor, menor desconto, se for maior, maior desconto. Vou dar uns exemplos aqui. Esse benefício ele é muito interessante, mas você precisa fazer um cálculo para ver se vale ou se não vale a pena, ok? Para um salário de R$1.000, 6% é um desconto de R$60. Digamos que o valor do teu transporte, né, ida e volta para o trabalho, custe R$200, tá? Você pagaria 60 e a empresa 140. Digamos que o teu salário comece a aumentar e chegue lá a R$4.000. 6% de R$4.000 é 240. Então não vale mais a pena você pegar o vale transporte da empresa, porque vai ser descontado 6% de qualquer forma. Entenderam? Então precisa ser feito o cálculo certo. Você paga 6% e a empresa paga o restante. Vai depender do valor do teu salário, saber se vale ou se não vale a pena pegar o vale transporte como benefício, tá? Mas sim, é um direito que você pode pedir caso seja válido, caso vale a pena, tá? Contribuição sindical. Por muitos anos a contribuição sindical foi obrigatória, tá? Trabalhadores de qualquer categoria tinham que pagar um valor X determinado mês para o sindicato. Depois da reforma trabalhista aprovada em 2017, não existe mais essa obrigação. O que é e para que serve a contribuição sindical? É um imposto, um tributo anual que se paga pelo trabalhador para custear as atividades do sindicato da sua categoria, tá? Desde a década de 40, esse tributo é previsto em lei, tá? Desde nas consolidações das leis trabalhistas, CLT, a professora engasga, sem água. Depois ali da CLT, foi instituído que pagaria-se um valor para os sindicatos, tá? A maior parte da quantia é recolhida por meio de contribuição sindical e ela financia as atividades, né? As reivindicações, tá lá a manutenção do espaço do sindicato, certo? Tem muita gente que é a favor dos sindicatos, tem muita gente que é contra os sindicatos, enfim. Depois da reforma trabalhista, essa contribuição passou a ser opcional. Você opta, né? Se você quer contribuir com o sindicato ou se você não quer contribuir com o sindicato. Antes era descontado da tua folha de pagamento, agora é feito através de boleto. Então, gente, depois da lei, né? Não é mais obrigatório, é feito por via boleto, então é opcional se você paga ou se você não paga, se você quer ou se você não quer pagar o imposto sindical. Então, caso algum colaborador da empresa tenha declarado sua opção pelo pagamento, é preciso saber como proceder, né? Aí em março vai ser descontado do valor, né? Vai ser pego a guia de recolhimento e vai ser feito o pagamento dessa contribuição sindical. Mas ela é opcional, saiba que ela é opcional. Adicionais. Algumas atividades têm adicionais. Lembra que a prof falou do CBO, né? Que ali delimita as atividades e tudo mais. Existem os adicionais de insalubridade e periculosidade. Esses são os principais, tá? O adicional de insalubridade, ele é de 10 a 40% sobre o salário mínimo. Lembra que a gente faz aquele cálculo parecido lá com o INSS, né? Pega o valor do salário mínimo, calcula de 10 a 40% e daí vai acrescendo o salário da pessoa esse adicional. Ele é deve ser pago aos funcionários cuja atividade seja exposta a agentes nocivos à saúde, tá? Acima dos limites de tolerância, certo? Para caracterizar a insalubridade, o empregado deve ser exposto em caráter habitual ou permanente a esses agentes nocivos à saúde.
Aqui algumas das profissões que recebem adicional de insalubridade: soldador, técnico em radiologia, profissionais de metalúrgica, bombeiros, químicos, mineradores, enfim. São vários profissionais que acabam se colocando um pouquinho em risco, que as suas profissões ali qualificadas pelo CBO têm esse caráter, né, dessa tolerância acima do permitido, tá? Adicional de periculosidade é 30% sobre o salário base do empregado. Viram que aqui é de 10 a 40 sobre o salário mínimo, é uma situação. Periculosidade é de 30% sobre o salário base do empregado. Lembra o que é o salário base, né? É aquele contido e registrado pelo CBO, certo? O adicional de periculosidade é devido aos funcionários e na forma de regulamentação é aprovado pelo Ministério do Trabalho para as atividades que são perigosas e que expõem a risco, tá? E pode ter algum fator de fatalidade ou submissão do emprego, risco de vida, enfim. Aqui a gente tem alguns exemplos: veterinários, fiscais de imigração, operadores de tratamento de água, técnicos de instrumentação médica, aqueles instrumentistas cirúrgicos, coletores de lixo, policiais, seguranças, enfim. São várias as categorias. A prof trouxe só alguns de exemplo para vocês entenderem melhor, ok? Adicional noturno. O adicional noturno é devido aos funcionários que trabalham no horário entre 22 horas até 5 da manhã, aqueles que fazem o terceiro turno, tá? A hora de serviço noturno é reduzida a 52 minutos e 30 segundos. O percentual de adicional noturno é no mínimo de 20% a mais, certo? Como é feito esse cálculo? Essa hora noturna é paga integralmente com acréscimo de 20% sobre o valor da hora, tá? Então, se o cara ganha X por hora, ele vai ganhar X mais 20% por ser noturno. Aí o cálculo é feito por hora, tá, gente? Então, o funcionário opera em jornada de 8 horas diurnas, das 22 às 5 da manhã. O valor da hora é R$6. No noturno, ele vai ganhar mais 20%, ou seja, 1,20 a mais. Então, a hora passa a ser R$7,20. Segundo o regime de 40 horas semanais, nesse valor daria R$280 a mais. Então, a prof trouxe uma ideia assim, digamos que o valor hora pago durante o dia é de R$6. Se a pessoa for fazer durante a noite, ela vai ganhar R$6 mais 20%. Então, é R$6 mais 1,20. Então, ela passa a ganhar R$7,20 a hora. Isso na hora semanal de 40 dá R$288 a mais por semana, no caso, certo? Claro que não vai ser pago por semana, tá, gente? Isso calcula na folha de pagamento, mas é para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem aqui também, o serviço noturno é reduzido a 52 minutos e 30 segundos. Praticamente uma hora a menos é contabilizada. Eles ganham normal, só que eles trabalham uma hora a menos, tá? É por conta do desgaste, tá, gente? É por conta... o ser humano não é feito para ficar acordado à noite. O organismo do ser humano é para ele dormir durante a noite, mesmo que vocês durmam tarde, tá? A gente precisa descansar. O desgaste de estar acordado durante a noite e dormir durante o dia é bem maior. Por isso que existe o adicional noturno, tá? Salários e horas extras. A CLT diz que a jornada de trabalho é de 44 horas semanais ou 220 mensais. Quando a pessoa trabalha no regime de, enfim, ou de salário fechado ou de valor hora, para calcular a hora extra, tu precisa quebrar isso para saber quanto a pessoa ganharia por hora, para daí acrescer o valor da hora extra, ok? Para a gente calcular a hora extra, a gente precisa primeiro saber se poderia ou se não poderia fazer hora extra. Tem regimes, tem leis ali e tem algumas situações que a pessoa não pode fazer hora extra, tá? E as horas extras podem, no máximo, 2 horas por dia, né? Por horário de trabalho ali, por dia são 2 horas, certo? O colaborador na jornada de trabalho de 8 horas, 44 semanais, ele poderia exercer 2 horas a mais de hora extra por dia, não mais do que isso. E as horas extras precisam ter no mínimo um acréscimo de 50% a mais, tá? Então, se tu ganhar R$1 a hora,
Se tu for fazer uma hora extra, tu vai ganhar R$1,50. Para fazer o cálculo da hora extra, é preciso entender quanto o cara ganha por hora, tá? Para isso, basta dividir o salário por 220, porque a gente trabalha 220 horas mensais. Então, tu pega o salário do meliante e divide por 220. Aqui, ó, salário de 1.500, ele recebe 6,81 por hora trabalhada, né? Com adicional de hora extra, vai ter mais 50% nesse valor de 6,81, que seria aqui, é só multiplicar, né, por 1,5. Então, a hora extra será de R$10,22. Depois vocês façam o cálculo aí para ver se está certinho, tá bom? Então, se ele fez 30 horas no mês, o seu salário será de 1.806, certo? Aí eu quero que vocês calculem ali um salário de 1.500 fazendo 30 horas, quanto daria a hora extra do cara, tá? Aqui a prof colocou alguns cálculos para vocês fazerem e a prof colocou uns exemplos de como calcular a hora. Como calcular a hora comum, um salário base de 2.640, 220 horas, hora com 50% e hora com 100%. Por que, professora, com 100%? Tem situações que são situações de final de semana e algumas outras situações que tu ganha hora extra em 100%, tá? A hora extra normal é 50%, se for um feriado, por exemplo, eles precisam pagar 100% a mais, ok? Então, se tu ganhar R$12 a tua hora trabalhada, tu vai ganhar R$24 por hora trabalhada. Aqui a gente tem 3 exemplos, ó. Um salário de 1.200, horas extras com 50%, 22 horas extras. Um salário de 1.350, horas extras a 100%, 12 horas de hora extra, participação aqui, né? Um salário de 1.045, horas extras com 50%, 26 horas extras. Vocês me mandem os resultados aí, coloquem ali, ó, salário de 1.200, hora extra, 22 horas extras, tanto. Salário de 1.350, 12 horas extras, tanto. E mandem para a prof também como exercício, ok? Banco de horas. O banco de horas é uma forma de compensação da jornada de trabalho. Os empregados não receberiam o valor em dinheiro e nem adicional de hora extra, tá? Mas é um abatimento da jornada de trabalho de outro dia. Então, o banco de horas é o seguinte: tu trabalhou 3 horas a mais, né? Então, tu pega e tira essas folgas no outro dia. Isso normalmente é feito um acordo entre funcionários e empresas relacionadas a essas folgas, tá? A prof trabalhava numa empresa onde, assim, a hora que a prof precisava se dar uma saída ou fazer alguma coisa na rua, era extremamente tranquilo. E da mesma forma, se um dia precisasse ficar até um pouco mais tarde, trabalhar mais, a prof também ficava sem questionar, e, enfim, como eu falo para vocês, parceria. Como também, no começo da história de trabalho da prof, a prof trabalhou numa fábrica, numa empresa que era cartão ponto, onde a prof recebia realmente por hora extra, tá? Eu trabalhava às vezes o sábado todo para ganhar isso em hora extra com mais 50%, 100%, enfim. Pronto, agora meu cachorro resolveu brincar aqui. Ele brinca bem louco sozinho. Exercício, gente. Desde o início, né, na primeira fase da aula, a prof ensinou a calcular INSS e outras coisas. Buddy, que isso, cara? Tá bem louco aqui. Então eu quero que vocês calculem para a prof. Budweiser. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou ter que dar uma segurada. Budweiser. Vem cá, vem. Vem. Bem louco, tá? Ele tá brincando com a pantufa, que ele já destruiu, ó. Esse é meu cachorro, consegue ver? Ele não é um pincher, ele é um pincher bull. Tá, deixa ele ali. Vamos calcular o INSS de acordo com aquela tabela que a prof passou e da maneira que a prof ensinou, tá? Eu tenho aqui os proventos, que é o valor 750, 900, 1050, 1150, 1245. Eu quero que vocês calculem o INSS desses valores, tá bom? Aqui, gente, os 750 e os 900 reais, eles são abaixo do salário mínimo, tá?
vai ter situações onde, né, a gente sabe que o salário mínimo é o salário mínimo que se recebe, certo? Mas a prof quer que vocês tentem fazer o cálculo só para que vocês consigam entender como é que funciona aquela tabela de INSS. Legal? Calcular o valor líquido de cada situação abaixo. Aí aqui embaixo eu quero uma coisa parecida com a folha de pagamento, tá? Eu tenho o José com salário de R$ 1.200. Ele tem hora extra de 50%. Ele tem 20 horas extras recebendo 50% a mais, certo? E ele tem um dia de falta, tá? Eu quero que vocês calculem o INSS, o valor bruto, o valor líquido e o FGTS. Mesmo que, professora, mas não está na ordem, não importa. Eu quero que vocês descubram para mim quanto seria de INSS, qual seria o valor bruto que esses caras iam ganhar, o valor líquido deles e o FGTS. Voltem nas aulas que vocês vão conseguir entender bem direitinho. Mais exercícios de cálculo, gente. Mas é bem facinho, tá? Fazendo um, vocês conseguem fazer todos. Cálculo do 13º salário. Vamos fazer o seguinte, exercício de 2020. Digamos que a gente tem que fazer o cálculo para o ano todo de 2020. Aí tem o funcionário 1 que ganha R$750. Ele entrou no dia 1/5 de 2020. Calculem o 13º até dezembro, tá? Então, todos ali têm a data de entrada e vocês vão calcular o 13º. E no quarto, calcular as férias e o 13º. Então, eu tenho o salário base, eu tenho a data de entrada, eu quero saber quanto o cara ganharia de férias por esse período, quanto o cara ganharia de 13º por esse período e depois pode somar os dois para a prof também, tá? E é isso, meus amores. Tá? Temos aqui vários exercícios interessantíssimos e divertidíssimos para a gente fazer. A prof já colocou a aula em 2 módulos porque essas aulas são difíceis, são pesadas. Eu ia passar a folha de pagamento inteira para vocês fecharem, mas eu fui bem querida, então eu não passei. Mas eu coloquei alguns exercícios. E assim, gente, vocês vão conseguir entender sim, a partir do momento que vocês pararem para pensar, para calcular cada uma das coisinhas que tem aqui. Vocês não vão precisar entender como fecha uma folha de pagamento inteira, tá? Mas entender como é que faz o cálculo do 13º, como é que faz o cálculo do INSS, como é que faz o cálculo do FGTS, vai ampliar a cabecinha de vocês, vai abrir os negocinhos aqui dentro, para a hora que vocês pegarem o documento de folha de pagamento, vocês realmente entenderem como funciona. Legal? Então, assim, ó, a aula que a prof passou anteriormente, a folha de pagamento 1, vai valer pela aula do sábado passado, tá? E essa vai valer para a aula desse sábado agora. Como é um assunto só, na semana que vem vocês têm tempo para me entregarem esses exercícios, tá? Não é nada desenfreado, desesperado. Tem gente que não me entregou coisas ainda das outras aulas. Galera, eu acho que eu tô passando conteúdos bem legais, eu tô tentando deixar as aulas bem atrativas e interessantes para que vocês realmente consigam entender o conteúdo. Eu deixo o meu canal de WhatsApp aberto para todos os alunos. Tem muito aluno que vem falar comigo, que vem tirar dúvida, que vem mostrar material ótimo, tá? Mesmo a gente não estando presente, né? Mesmo a gente não estando tendo as aulas presenciais, eu ouso dizer que as minhas aulas estão sendo extremamente produtivas, sim, e eu consigo passar muito conteúdo para vocês, tá? Eu tô montando uns PowerPoints bem explicadinhos, bem coesos, bem interessantes para que vocês consigam realmente captar as informações. E para não ter desculpa, né? Mas poxa, tem a pandemia, eu não consegui fazer o curso. Não, a gente está disponibilizando todas as ferramentas para que vocês consigam aproveitar de maneira bem produtiva os treinamentos. E eu vou dizer isso com toda certeza, porque tem muito aluno me mandando material muito bom. Como tem gente que não tá mandando material nenhum, tá? Mas enfim, todos estão, né? Tô anotando todo mundo, tá tudo cedo, a escola acompanha tudo, então perfeito. A única coisa que eu quero deixar bem aberto e bem dito aqui é o seguinte: se papai e se mamãe vier reclamar que não tá tendo aula, está tendo aula sim. A prof tá aqui, ó,
mandando, produzindo o melhor material possível para vocês, beleza? Então, meus amores, acordem cedo no sábado ou façam essa aula na sexta-feira. Eu acho que ficou bem esmiuçado. Chamem o papai e a mamãe para assistir juntos, se eles não entenderem como funciona uma folha de pagamento. Ficar qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram entender, chama a prof, fala pra prof. Ah, prof, mas eu quero entender bem certinho como é que calcula o imposto de renda. A prof manda, a prof ensina, tá? A prof só não quis encher coisa demais para deixar a cabeça de vocês despirocada, ok? Então, assim, ó, um beijo para vocês, aulas entregues. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo e na nossa próxima aula vai ser um troço um pouco mais leve, beleza? Um beijo então, galera!